Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o 9º vídeo de 365 lendo a Bíblia Católica. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto e a gente compreenda melhor a palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Hoje nós leremos Gênesis de 33 a 36. Capítulo 33. Encontro com Esaú. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar do seu irmão. Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia com os seus adiantaram-se por sua vez e prostraram-se. E enfim José e Raquel prostraram também. Esaú disse: Que significa todo esse acampamento que encontrei? Disse Jacó, para ganhar o seu favor de meu senhor. Esaú disse-lhe: Possuo muitos bens, meu irmão, guarda o que te pertence. Suplico-te, replicou Jacó, se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, porque te contemplei como se contempla Deus, e me fizeste bom acolhimento. Aceita o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse: Partamos, ponhamo-nos a caminho, eu te precederei. Jacó disse-lhe: Tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar ainda um só dia, morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante do seu servo. Eu seguirei devagar, ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa do meu senhor em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó, basta-me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho até de Seir. Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, construiu também cabanas para o seu rebanho. Daí o nome de Sucote, dado a esse lugar. De volta de Padã Arã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar, ao qual chamou de El, Deus de Israel. Capítulo 34. Dina raptada por Siquém. Dina, a filha que Lia tinha dado a Jacó,
saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração. E disse então ao seu pai Emor: dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que lhe tinha feito a sua filha, mas como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que tinha se passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó, coisa que não devia fazer. Emor disse-lhes então: meu filho Siquém está enamorado de vossa filha, dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Poderei estabelecer-vos e negociar nela e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: ache eu graça aos vossos olhos e vos darei o que pedirdes, seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes. O que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquém e a Emor uma resposta dolorosa, porque Siquém havia ultrajado sua irmã Dina e lhes disseram: dar nossa irmã a um incircuncioso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isso seria desonroso para nós. Só concordaremos com o vosso desejo com a condição de que vos tornei como nós, e que todos os vossos varões sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas. Habitaremos convosco e faremos todos um só povo. Mas se não nos quiserdes ouvir e não vos deixardes circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que se lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos: estes homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas filhas. Mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo, com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados, como são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo não será nosso? Aceitemos, pois, suas condições, a fim de que se estabeleçam entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquém seu filho, e todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade de que nada desconfiava e mataram todos os varões. Passaram a fio de espada também Emor e Siquém seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã.
Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade como nos campos, e levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes dessa terra, aos cananeus e aos fariseus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam: Porventura devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. Volta de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Vamos sobre a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante do teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e à sua gente: Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição e que esteve comigo durante minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, e Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente a Luza, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou ali um altar e deu a este lugar o nome de El-Betel, porque foi ali que Deus lhe aparecera quando fugia de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho do Pranto. Quando Jacó voltou de Padã Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou-o Israel. Deus disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei a ti e a tua posteridade. E depois Deus retirou-se de junto dele, no mesmo lugar onde Deus lhe falou. Jacó erigiu uma estrela sobre a qual fez uma libação e derramou óleo, e deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. Nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, quando estavam a pouca distância de Éfrata, Raquel deu à luz, e seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe: Não temas, porque ainda terás este filho. E, estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho de Benoni. O seu pai, porém, chamou-o Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estrela sobre seu túmulo, e a estrela do túmulo de Raquel, que existe ainda hoje. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal-Eder. Morte de Isaque. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de 12, filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Raquel, José e Benjamim, filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali,
filhos de Zelfa, escrava de Lia, Gade e Azer. Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padã Arã. Jacó foi para junto de seu pai Isaque, em Membré, em Cariate Arbe, hoje Hebron, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos, e morreu. A morte reuniu-o aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Descendência de Esaú. Capítulo 36. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Iteu; Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu; Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabiote. Ada deu a Esaú Elifaz. Basmate deu à luz a Rauel. Olibama deu à luz a Jeús, Jalã e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos Elifaz foram Tema, Omar, Cefo, Gatã, Senês. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tama, que lhe deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel: Naate, Zara, Sama e Mesa. São estes os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz Esaú, Jeús, Jalã e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú: filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Cefo, o chefe Senês, o chefe Coré, o chefe Gatã, o chefe Amaleque. Estes são os chefes saídos de Elifaz na terra de Edom. Tais são os filhos de Ada, filhos de Rauel, filho de Esaú, o chefe Naate, o chefe Zara, o chefe Samã, o chefe Mesa. Tais são os chefes saídos de Rauel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú, filhos de Olibama, mulher de Esaú, o chefe Jeús, o chefe Jalã e o chefe Coré. Estes são os chefes saídos de Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú, e estes são os seus chefes, isto é, de Edom. Eis os filhos de Seir, o Orreu, que habitava naquela terra: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Disson, Esser e Disã. Tais são os chefes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Rori e Rema. A irmã de Lotã era Tama. Eis os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebel, Cefo,
e Onã. Eis os filhos de Sebeon, Aia e Ana. Foi esta Ana que encontrou no deserto as fontes de água quente quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana, Dissom e Oolibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dissom, Radã, Esebã, Jetraã e Caraã. Eis os filhos de Esser, Balaã, Zavã e Acã. Eis os filhos de Dissã, Uz e Arã. Eis os chefes dos horreus, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Aná, o chefe Dissom e o chefe Esser, o chefe de Sam. Esses são os chefes dos horreus que governavam na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filha de Beor, reinou em Edom, sua cidade chamava-se Denabá. Morrendo Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Morto Jobabe, Hussã, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Hussã, Haddad, filho de Badade, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã nas terras de Moabe. Sua cidade chamava-se Avite. Morto Haddad, Senla de Masreca reinou em seu lugar. Morto Sêmia, reinou em seu lugar Saul de Rehobote, que está perto do rio. Com a morte de Saul, Balanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Com a morte de Balanã, filho de Acor, Adar reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Fal. Sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Matred, filha de Mesabe. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes: o chefe Tamar, o chefe Alva, o chefe Zetete, o chefe Olibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senês, o chefe Temã, o chefe Mabissar, o chefe Magdiel, o chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Palavra do Senhor, graças a Deus.